Olá! Hoje a gente vai mergulhar num texto antigo, super influente e, olha, cheio de drama. O primeiro livro de Reis da Bíblia. Um texto fascinante. Totalmente. As nossas fontes aqui são basicamente o material de apoio de bíblias de estudo, sabe? Que trazem essa perspectiva mais acadêmica e teológica para a gente se guiar. Sim, que nos ajudam a ir além da superfície da história. Exato. E a nossa missão aqui é entender não só o que acontece nessa história de reis, profetas, reinos divididos, mas por que ela foi contada desse jeito. Porque ela tem uma agenda muito clara. Certo. Vamos desvendar isso. Com certeza. E o primeiro detalhe que já é curioso é que o que a gente conhece hoje como e dois reis era, na origem, um livro só. Um único rolo. Ah, é? Não eram dois livros separados. Não. A divisão foi uma coisa mais prática feita bem depois pelos tradutores da Septuaginta, que era a versão grega da Bíblia hebraica. Os rolos de papiro tinham um limite de tamanho, né? Faz sentido. Então eles simplesmente cortaram a história no meio. O título é bem direto ao ponto. É a crônica dos reis de Israel e de Judá. E essa crônica cobre um período bem longo, né? Não é pouca coisa. Não, é uma saga e tanto. Os dois livros juntos, eles cobrem mais ou menos 410 anos de história. Nossa! E Reis, que é o nosso foco, ele pega o bastão exatamente onde 2 Samuel parou, ali por volta de 970 a.C., com o rei Davi já bem velhinho, a disputa pela sucessão E a ascensão do Salomão. a ascensão de Salomão. E a partir daí a gente acompanha o que é descrito como a Era de Ouro de Israel, a construção do famoso Templo de Jerusalém e depois a grande virada dramática, A divisão. a divisão do reino em 2, logo depois da morte de Salomão, por volta de 930 a.C. Certo. Mas as nossas fontes deixam muito claro que isso não é só um registro de tipo, fulano reinou por X anos e depois morreu. Tem uma voz, um ponto de vista muito forte por trás de tudo. Assim, É quase como se o autor estivesse usando a história para provar um ponto. E é aqui que a coisa fica realmente interessante. exatamente. E para entender que ponto é esse, a gente precisa se colocar no lugar dos leitores originais. Que não estavam lendo isso confortavelmente em casa, imagina. De jeito nenhum. Acredita-se que a versão final do livro foi compilada durante ou logo depois do exílio na Babilônia. Pensa no cenário. Jerusalém estava em ruínas, o templo magnífico de Salomão tinha sido demolido. E a elite da nação vivia como refugiada. Exato. Então a pergunta que assombrava todo mundo era: como isso pôde acontecer? Como a gente chegou nesse ponto? Deus nos abandonou. É uma pergunta que ecoa em qualquer tragédia nacional, né? Olhar para os escombros e tentar entender o porquê. Não é um exercício histórico, é uma busca por sentido no meio do caos. Perfeito. O livro de Reis é a resposta a essa pergunta. Não é só história, é quase uma autópsia teológica de uma nação. Autópsia teológica, gostei disso. Os autores estão vasculhando o passado para diagnosticar a causa da morte. E o diagnóstico que eles oferecem ele está totalmente ligado ao conceito da aliança, o pacto entre Deus e Israel, como foi estabelecido lá no livro de Deuteronômio. Aquele que diz de forma bem simplificada: se obedecerem, serão abençoados, se desobedecerem e correrem atrás de outros deuses. Vem o desastre. Exatamente esse. É quase como se os autores tivessem um gabarito. Uma checklist. Uma checklist, perfeito. Eles pegam esse livro de regras de Deuteronômio e usam para avaliar o reinado de cada um dos reis. É por isso que os estudiosos chamam essa grande narrativa, que vai de Josué até Reis, de história deuteronomista. É a história julgada por essa lente. Então os reis funcionam como um termômetro da fidelidade da nação. A saúde do reino inteiro era medida pela temperatura espiritual do palácio. Exatamente. E é um termômetro com poucas marcações, basicamente 2. Fez o que era reto aos olhos do Senhor ou fez o que era mal. Sem meio termo. Não tem muito espaço para o meio termo. Se o rei promovia a adoração a outros deuses, a temperatura da nação caía para desastre iminente. Se ele derrubava os ídolos, a temperatura subia. A avaliação é implacável, sabe? Às vezes até repetitiva para martelar bem o ponto. O destino do povo estava atrelado à conduta do seu líder. E nessa avaliação, imagino que alguns nomes se destacam.
para o bem e para o mal. As fontes parecem focar em duas figuras que são quase o dia e a noite dessa história: Salomão, o construtor do templo, e o profeta Elias. Eles são os dois polos magnéticos da narrativa. Salomão representa o auge do potencial de Israel. Ele começa com tudo. Pede a Deus sabedoria, não riquezas. E Deus dá para ele sabedoria, riquezas e glória. Ele constrói o templo, que era o grande sonho. Exato. Uma obra-prima arquitetônica e espiritual que centraliza a adoração a Deus. O início do reinado dele é a concretização da promessa de Deus a Davi. Mas a história dele não termina aí, né? É uma clássica tragédia de ascensão e queda. Uma tragédia em câmera lenta. O mesmo rei que construiu a casa para o único Deus de Israel, ele termina construindo altares para os deuses de suas muitas esposas estrangeiras. Eram muitas mesmo. Eram 700 esposas e 300 concubinas. E as fontes destacam que as alianças políticas dele seladas com esses casamentos se tornaram a sua ruína espiritual. Para agradá-las, ele comprometeu a fé que deveria proteger. O homem mais sábio do mundo tomando a decisão mais tola. Exato, e a consequência, segundo o livro, é a sentença divina. O reino vai ser dividido. É uma ironia poderosa. O homem que unificou o reino em sua glória máxima se torna a causa da sua fratura. E é nesse reino já fraturado, no norte, que surge essa outra figura, Elias. Sim, Elias entra em cena no reino do norte, chamado Israel. Ele aparece durante o reinado de Acabe e sua esposa fenícia, Jezabel. E se a idolatria de Salomão foi, tipo, uma concessão política... Com Acabe e Jezabel a coisa ficou mais séria. Eles transformaram em política de Estado. Não só permitiram, mas promoveram ativamente o culto ao deus Baal. E Elias não é um profeta sutil, né? Ele não chega para sussurrar no ouvido do rei. Não, ele chega como uma tempestade, uma força da natureza. A primeira vez que ele aparece, ele encara o rei Acabe e simplesmente declara: não vai ter orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser pela minha palavra. Uau! Ele basicamente desliga a torneira do céu para provar que Baal, o suposto deus da chuva, não tem poder nenhum. É um confronto direto desde o primeiro segundo. E esse confronto atinge um clímax que é uma das cenas mais cinematográficas de toda a Bíblia. O duelo no Monte Carmelo. Totalmente. É quase um faroeste espiritual. De um lado, Elias, sozinho. Do outro, 450 profetas de Baal, com todo o apoio da realeza. E o desafio é épico. Sim, lançado diante do povo. 2 altares, 2 novilhos e a proposta: o Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. É pura tensão dramática. Dá para imaginar a cena, os profetas de Baal gritando por horas, dançando, se cortando. E nada. Um silêncio constrangedor. O Deus da tempestade não aparece. E aí vem a vez de Elias. E ele não facilita. Ele aumenta o nível de dificuldade ao máximo. Manda encharcar o altar e o sacrifício dele com 12 cântaros de água, até a vala ao redor transbordar. Para não ter dúvida. Para eliminar qualquer possibilidade de truque. E depois de uma oração super simples e direta, o fogo de Deus desce e não só consome o sacrifício, mas a madeira, as pedras, o pó e até a água na vala. É uma demonstração de poder assim avassaladora. Então, esse conflito, a lealdade exclusiva a Deus contra a adoração de outros deuses, é o motor de toda a história. Tudo gira em torno disso. É o fio condutor. E dele derivam outros temas. Primeiro, como a gente viu com Salomão, a tensão entre as exigências da política e as da fé. Certo. Segundo, a mensagem de que o Deus de Israel não é só um Deus tribal, mas o único Deus soberano sobre a história e a natureza. E um terceiro ponto, que pode parecer estranho para nós, que é a importância do lugar certo de adoração. O templo em Jerusalém. As fontes mencionam que mesmo reis considerados bons são criticados por não destruírem os lugares altos. O que era isso? Os lugares altos eram santuários em colinas, onde o povo oferecia sacrifícios. Alguns eram para deuses pagãos, mas muitos eram dedicados ao próprio Deus de Israel. Então, qual era o problema? O problema, para a teologia do livro de Deuteronômio, era que o único lugar legítimo para o culto sacrificial era o templo.
Para o autor de Reis, adorar a Deus no lugar errado era o primeiro passo para começar a adorar o Deus errado. Entendi. Era uma forma de proteger a fé de se misturar com outras práticas, uma cerca de proteção teológica. Exatamente. Mas, em meio a essa narrativa toda de fracasso, idolatria, divisão, julgamento, as fontes também falam de um fio de esperança que percorre a história. O que parece uma contradição, né? Num livro que parece marchar direto para o desastre do exílio. E essa é a grande tensão que sustenta a obra toda. Esse fio de esperança e a promessa que Deus fez ao rei Davi, a chamada Aliança Davídica. A promessa de que a dinastia dele seria eterna, de que sempre haveria um descendente dele no trono. Exato. O que cria um paradoxo enorme, certo? Porque no final da história, a monarquia é aniquilada. O último rei é deportado. A promessa parece ter falhado espetacularmente. Exatamente. E o livro não esconde essa contradição. Ele a expõe. Por um lado, você tem essa promessa que parece incondicional. Por outro, tem a realidade brutal do julgamento. Cada rei é julgado e a desobediência traz consequências. E como o livro lida com isso? A história de Reis se desenrola nesse espaço entre a graça da promessa e a realidade do pecado. O autor parece dizer, olhem, apesar da infidelidade de tantos reis, a dinastia de Davi sobreviveu por 400 anos. Isso, por si só, é um milagre da paciência de Deus. É como se a promessa estivesse sendo esticada ao limite, quase se rompendo, mas nunca quebrando por completo. E no final de tudo, quando a catástrofe acontece, tem alguma resolução para essa tensão. O final de 2 Reis, que é a conclusão da saga, oferece um vislumbre. Um feixe de luz minúsculo, mas muito significativo. O que acontece? O último rei da linhagem de Davi, Joaquim, depois de passar 37 anos numa prisão na Babilônia, é libertado pelo novo rei babilônico. Ele não volta para o trono, mas é tratado com honra. Recebe roupas novas, uma pensão e um assento à mesa do rei, acima de todos os outros reis cativos. Para a gente hoje isso pode parecer um detalhe pequeno, mas para os exilados... Para os exilados, era tudo, era um sinal. A história não termina com a linhagem de Davi na masmorra, mas a mesa do rei. Significava que a semente de Davi não tinha sido extinta. A promessa continuava viva. De alguma forma misteriosa que eles ainda não entendiam, sim, continuava viva. Era a deixa para a esperança de uma futura restauração. Então, no fim das contas, o que temos é um texto que é, ao mesmo tempo, um relato histórico e uma meditação teológica muito profunda. É uma história escrita do ponto de vista do trauma, para explicar um desastre. E que argumenta que o destino de uma nação está amarrado, para o bem ou para o mal, às escolhas dos seus líderes. Com um foco implacável na responsabilidade da liderança, então. Está no poder, tem consequências diretas e profundas sobre a vida de todo o povo. O que nos deixa com uma reflexão final, eu acho. O livro de Reis insiste que a história não é só uma sequência de acidentes ou de manobras políticas, mas uma narrativa com um propósito moral. Sem dúvida. E ele nos força a pensar sobre essa conexão entre liderança, caráter e destino coletivo. A questão que fica pra gente, mesmo numa sociedade pluralista e secular como a nossa, é: até que ponto essa ideia de que o caráter moral dos nossos líderes não só reflete, mas ativamente molda o destino do nosso povo, ainda ressoa hoje?